É o seguinte, galera. Vou fazer um react do José Cobori lá nos estúdios do Primo, né? Primo Rico lá. De um podcast que eu descobri hoje que se chama Economistas Podcast. Não, peraí. Se chama. Os Economistas Podcast, literalmente. E aí, peço para que você curta esse vídeo para ajudar o canal. Peço para que você se inscreva para receber mais conteúdos como esse, né? Considere ser membro, ajude a fortalecer esse canal. Por favor, me ajuda. Me ajuda. E lembrando que, né, esse vídeo não é um vídeo com a intenção de meter o chapisco no Coboro e tal, nem sair pra ataque pra cima do cara. Vai ser um diálogo aqui com algumas coisas que ele fala, tem coisa que eu concordo, tem coisa que não. E aí eu faço as minhas considerações. Economista. Exatamente. Vire petista safado, que é a segunda opção de membros aqui. Informação é sempre bom. Exatamente. Aí eu tô trazendo aqui, não é motivado para ser o chapiscador de nada, né? Mas vamos trazer informações aqui. Esse vacilar é dentro, exatamente. Lá aí. Vamos lá começar o react. Eu acho que isso tudo é uma armadilha, né? Eu sou hoje um grande crítico sobre o tema da austeridade fiscal, né? Eu acho que o problema é que a gente gasta mal, não é que a gente gasta. Gastar em si não é um problema. Haja visto as duas maiores potências econômicas do mundo, eles têm déficit fiscal há 40 anos, né? Os Estados Unidos há mais de 40 anos e a China há quase 40 anos. Então isso prova que não é um problema. O problema é você gastar. Pronto, já temos aí o primeiro problema do vídeo, logo no início. O Cobori fala que não é um problema gastar porque os Estados Unidos gastam do jeito que gastam. E ele fala mais em quem? Peraí. Tá mal. De 40 anos e a maior potência econômica do mundo, eles têm déficit fiscal. Ele fala da China também? Haja visto as duas maiores potências econômicas do mundo, eles têm déficit fiscal há 40 anos, né? Os Estados Unidos há mais de 40 anos e a China há quase 40 anos. Tá. A China e os Estados Unidos. É o primeiro erro cabal desse corte aí do Cobori. Por quê? Seguinte. Primeiro, sim, os Estados Unidos e a China vivem em déficit a vida toda. Porém, não dá pra gente comparar com o Brasil, porque nós não somos os Estados Unidos e não somos a China. A China, ela vai daqui a pouco superar os Estados Unidos na economia global, né? Ou seja, tem aí uma das maiores economias, uma das economias mais fortes do mundo. E temos os Estados Unidos, que eles são os detentores da moeda de reserva global. O que é que significa isso? Por que moeda reserva global? Porque é a moeda de referência. Vocês já perceberam, obviamente, que tudo que a gente vai medir quando se trata de economia, a gente fala de dólar, né? PIB per capita, quando vai comparar países, é em dólar. Transações comerciais se faz em quê? É sua maioria em dólar. Tal coisa, dólar. Por quê? Porque é a moeda de referência. É a moeda que domina, é a moeda que ficou no lugar do padrão ouro depois daquelas questões lá da Segunda Guerra, depois do Bretton Woods, fim do Bretton Woods, tal. Certo? Então, os Estados Unidos, ele consegue fazer o déficit dele porque ele é detentor da moeda de referência global. Aí ele falou como se dissesse assim, a dívida não é um problema, né? Tecnicamente ele tá errado? Não. Mas a gente falar que no nosso caso, na periferia do capitalismo, a dívida não é um problema, é mentira. Eu já falei aqui para vocês, quando eu falei no vídeo lá sobre dinâmica da dívida e sobre como está a dívida pública, tem lá o vídeo que eu falo, né, que a gente deve 8 trilhões e está crescendo, de que a gente tem sim como pagar a dívida, porque é dívida na nossa própria moeda, né? País que tem moeda fiduciária não quebra na nossa própria moeda. Porém, chega um momento que o mercado financeiro começa a ficar, olha, isso vai dar errado, hein? Não pode não, a trajetória da dívida tá assim, hein? E não sei o que, hein? E não sei o que, hein? Aí tem agências de risco, por exemplo, as famosas agências de rating, né? Que ficam
dando nota de bom pagador ou não, a depender de você cumprir certos requisitos. Se você não cumpre certos requisitos, você cai na nota de bom pagador e alguns países começam a tirar dinheiro do seu país porque você perde selo de bom pagador, você tem risco de ter crise fiscal. Ah, Luan, mas tem como pagar a dívida? Tem. Aí por isso que eu tô dizendo, como eu disse lá no vídeo que eu falo sobre a nossa dívida pública de 8 trilhões. O problema não é que a gente pode pagar a dívida, todo mundo sabe disso. Só que no joguinho internacional, certo? Se conviu dizer que o país periférico ele não vai conseguir pagar a dívida. Se conviu dizer isso. Então, a gente tem sim que se preocupar com a trajetória da dívida. Não porque a gente não vai conseguir pagar, mas pela percepção que o mercado financeiro e os países do norte global vão ter da nossa economia. Só por isso. Só por isso. Joguinho político que uma galera esquece que existe. É joguinho político. Joguinho político. Tá certo? Então, não tem como a gente pegar e dizer que é 100% verdade o que o Kobori tá dizendo, porque não é. É completamente sem noção, inclusive, você dizer que, olha, a gente pode sim imprimir dívida, fazer dívida doidado, porque os Estados Unidos fazem. Lógico que eles fazem. Eles são os Estados Unidos, pô. Eles têm a moeda de reserva global. É óbvio que eles fazem. É óbvio que eles fazem. Ele pode emitir título adoidado que vai ter gente para comprar o tempo todo. Não que o nosso caso não tenha, né? Vai ter sempre também. Mas, nesse sentido, não é que vai chegar um momento que a gente vai emitir dívida e não vai ter ninguém para comprar. O problema não é não ter ninguém para comprar. O problema é a crença de que a gente não consegue pagar a dívida, mesmo a gente conseguindo. Tá ligado? Mesmo a gente conseguindo. Então, é sim uma preocupação a trajetória da dívida. Repito, não porque a gente não pode pagar, mas por esse joguinho aí que o Gato Lacha botou, de que a galera esquece ou finge que não existe, né? Ou finge que não existe. A gente tem que seguir certas regras do jogo que são implícitos, né? Porque se a gente não seguir, o pessoal começa a ameaçar a gerar fuga de capital, e se gerar fuga de capital, o dólar dispara, tem crise cambial, tem inflação, tem toda essa palhaçada. Mas vamos seguir aqui, porque tem mais problemas na fala do Kobori pra gente comentar. Então isso prova que não é um problema. O problema é você gastar mal. Se você gastar e a sua economia crescer, isso não é um problema, né? E o Estado tem um grande vantagem, ele cria moeda, né? Então, quando a gente pega aqui, só para simplificar, sobre as finanças corporativas, você tem um grande projeto, a sua empresa não tem dinheiro para investir naquele grande projeto, mas aquele projeto vai fazer a sua empresa crescer, aumentar a sua receita, vai crescer. Aí você faz uma análise de viabilidade econômica. E você, obviamente, para viabilizar esse projeto, você tem que colocar capital de terceiros, dívidas. Perfeito. Né? Então, você vai aprovar ou não esse projeto se o custo de capital for adequado, quando você injetar dívida no custo de capital e o projeto der certo, né? Ele, lá na frente, ele realmente gerar a receita que você projetou. Isso é um cálculo simples. O Estado é a mesma coisa, né? Você gastar e emitir. Beleza. Aqui tem mais um problema que o Kobori ele compara como uma empresa faz o seu projeto e como um país faz o projeto. É completamente diferente, tá? É completamente diferente. Não tem nada, não tem nem sentido. Repito, não estou fazendo isso para ser um ataque ao Kobori, é um diálogo aqui, tá? Não tem sentido comparar um país com uma empresa. Não tem o menor sentido, né? Ele dizer, é a mesma coisa com a empresa, é um país. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque o país, ele consegue fazer coisas que a empresa não consegue, tá? Disso daí, para você falar que que a economia do país é igual à economia de uma família, é dois palitos, né? Então não tem sentido nenhum essa fala. Vamos lá. Dívida não tem problema, desde que a sua economia cresça. O problema é que a gente gasta mal, né? O problema é que o nosso gasto é muito mais para sustentar a máquina pública. Então, e toda vez quando tem o discurso do arcabouço fiscal, da meta... Vamos lá. E
há uma confusão aqui na fala dele, porque é o seguinte. Primeiro ele diz o seguinte, olha, não há problema em se fazer dívida pública. Não há problema em fazer dívida pública. Aí do nada ele diz, é porque gasta mal. Mas não tem problema em gastar. Aí eu fiquei pensando, é confuso o que ele fala, porque existe ou não existe um problema, né? Existe ou não existe um problema? Não sei se fez sentido o que eu falei. Porque assim, ele fica o tempo todo dizendo, não tem problema nenhum você gastar. Aí de repente diz que gasta mal. Tipo aqui, deixa eu botar de novo esse trecho. Ele realmente gerar a receita que você projetou. Isso é um cálculo simples. O Estado é a mesma coisa, né? Você gastar e emitir dívida não tem problema, desde que a sua economia cresça. O problema é que a gente gasta mal, né? O problema é que o nosso gasto é muito mais para sustentar a máquina pública. Pronto, esse ponto específico. O problema é que o gasto é para sustentar a máquina pública. Mas ele não tinha acabado de dizer que não tem problema em gastar? Tá ligado? Tem problema ou não tem problema? É isso que eu não entendi o que ele quis dizer, mas tudo bem. Eu posso não ter pego a ideia aí, né? Não tem problema nenhum. O problema é do jeito que a gente faz. Eu achei estranho, né? Eu acho que não foi só eu que achei estranho, né? Tem problema ou não tem? Aí é foda, Tem problema ou não tem problema? Tem que decidir. Então, e toda vez quando tem o discurso do arcabouço fiscal, da meta, tem que atingir a meta, você pode ver que tudo que é proposto não é feito, né? Você propõe cortar privilégio do judiciário, o salário astronômico dos magistrados, né? Todos os benefícios, do legislativo, dos militares, da pensão dos militares. Você propõe onde está gastando mal cortar, isso não é cortado, porque esse pessoal tem influência no Congresso, né? Tá, aí aqui tá uma meia-verdade. Tem coisas que não se consegue fazer por causa do lobby, do interesse desse galera, sim. Mas tem outras coisas, né, sinalizado aí. Mas tem outras coisas que o governo tem feito, sim. Por exemplo, taxa BET, aquela questão da MP do IOF. Por exemplo, isso daqui é uma coisa que o Cobori está desconsiderando, né? Senado aprova corte de benefícios fiscais com taxação de BET Fintechs. É aquela tal daquele negócio que o Haddad sempre fala de pegar o andar de cima, né? Veja, o Senado aprovou lei que corta, projeto de lei que corta aproximadamente 10% dos benefícios fiscais concedidos a empresas e setores. A proposta inclui ainda o aumento de taxação de BETs, Fintechs e também taxar juros sobre capital próprio. O que aconteceu? Teve aqui, o texto foi aprovado. Tarará, que faz parte aqui. Investidores vão pagar mais imposto do que as BETs. Concessão de benefício tributário que agora vai ser cortado. Aí então, é isso que eu tô dizendo. Cadê os da Cura aqui? Aqui. Foi isso que eu tô dizendo. É uma meia verdade. Ele dizia, nunca o governo consegue fazer o que ele quer. Não é verdade. Aí, tá taxando BET, tá taxando Fintech. Vamos lembrar que o governo Lula, ele taxou offshore. Vamos lembrar que o governo Lula taxou fundos exclusivos, né? Vamos lembrar que o governo Lula, ele conseguiu passar no Congresso a isenção de quem ganha até 5 mil reais. E esse ônus foi para quem ganha de 600 mil por ano para cima. Vamos lembrar disso? Entendeu? Então, é uma meia verdade. Tem coisa que não passa, mas tem coisa pra caramba passando, velho. Tem coisa pra caramba passando. E é um ataque frontal à elite financeira desse país. A gente não pode desconsiderar esse tipo de coisa, entendeu? Senão fica no papinho de não consegue fazer nada, o governo não consegue fazer nada. Consegue fazer coisa pra caralho. Pra caramba. Tá? Mais do que muita gente sequer sonharia que o Lula conseguiria fazer. Mas vamos seguindo. Chega lá no Congresso, no final das contas, eles sempre acabam cortando em dinheiro da educação e da saúde. Você pode ver, sempre. Então, onde tem que ser cortado, não corta, porque essas pessoas têm um grande influência, poder de... Beleza. Outra questão aqui, vai cortar a educação e saúde. Vamos para outra coisa aqui. 14/1.
Eu estou gravando essa live que vai virar um corte que vai sair amanhã. Ou seja, se você está assistindo esse corte no dia 21, esse vídeo foi gravado no dia 20. E dia 14 sai a notícia que o Lula sanciona o orçamento de 2026 e ele vetou 400 milhões em emendas. Veja só, já está no Diário Oficial isso aqui, tá? Ó, o orçamento vai ser esse aqui e a gente, quando chega aqui, ele coloca de que algumas emendas foram tiradas para remanejar para algumas questões sociais. E ainda fala no veto que tem expectativa de que o governo edite outros atos normativos, para remanejar mais 11 bilhões em emendas parlamentares para outras ações, certo? Tem também, quando a gente olha aqui, nesse daqui, ele mostra especificamente o valor aqui, ó, 7,7 bilhões segundo o governo serão remanejados para programas sociais, previsto na proposta original do orçamento. Simplesmente peitou o Congresso. Disse, vou vetar, publicou no DOU e foda-se. E aí, ó, desses valores aqui que o Lula vai remanejar, 922 milhões vai para o PAC Saúde, que o Corrobori disse que corta. 623 milhões vai para a Bolsa e Assistência Educacional, tá com um T aqui, mas é educacional. 542 milhões vai para o pé de meia. 541 milhões mais médicos. 489 universidades e IFs, 476 milhões farmácia popular, 374 gás do povo. Lembrando que o Lula faz isso num contexto eleitoral, isso pode dar um prejuízo para ele no sentido de da galera querer botar pauta bomba, né, no ano eleitoral, se ficar puto com isso aqui, mas ele tá peitando os caras. Aí a galera fica falando esse tipo de coisa e esquece do que tá acontecendo no país, né? Não tá acompanhando o noticiário. Isso aqui é dia 14. Dia 14. Tá entendendo? Dia 14. Olha que, ó, é foda. Tem 1 minuto e 54 de vídeo. O react já tá em 18 minutos porque eu tenho que ficar parando o tempo todo. Você tá ligado? Logo pra manter o seu... Mas aí complica, né? Enquanto isso, o PL 3507, os caras não falam nada porque simplesmente você não pode ser a favor do que a cartilha manda. Peão não compra carro, galera tá longe demais da realidade. BPC Lua só existiu depois do Lula sumiu, né? Porque um dos maiores cortes que rolaram aqui, Bolsonaro, não teve a mesma parada diária dessa gente exatamente tá acompanhando. Essa história aí o pessoal fica, né? Que aí o BPC, sendo que não tá cortando, é foda, né? No entanto, o UOL acaba de noticiar que, sob Lula, Petrobras ressuscita refinarias e bate recordes. Exato. Exato. Ele tem todas essas questões. Aí o pessoal fica, não, tipo, cobrou porque corta disso, corta daquilo, mas de onde você tá tirando isso, velho? Sim, o orçamento acaba que vai aumentar para essas pastas, porque o Lula disse vai remanejou e a galera manteve, né? Pelo menos até agora está assim. Vamos ver os próximos capítulos. Privilégios. Então, o Brasil gasta mal. O problema não é o Brasil gastar, ele gasta mal. Se ele soubesse gastar e investir o dinheiro, investimento público, levar o Brasil para a fronteira tecnológica, melhorar os nossos projetos industriais, o Brasil é um país totalmente desindustrializado, não teria problema nenhum a gente ter déficit fiscal desde que a gente... O Brasil é um país totalmente desindustrializado. Totalmente não, né? Existe um processo de desindustrialização forte, mas dizer que é totalmente desindustrializado, a pessoa pensa que a galera é pau e pedra aqui, né? Também não é assim, né? A gente, inclusive, tem a Nova Indústria Brasil, o desembolso do BNDES, se vocês procurarem, tá muito, muito alto, trazendo para níveis maiores do que o pré-golpe, tá? Então não tá essa desgraça toda. Não somos uma China industrialmente, óbvio que não, mas está sim se fazendo alguma coisa, tá? Nossa economia crescesse, porque assim como na empresa lá na frente, quando eu estiver arrecadando mais, eu vou pagar o fluxo dessa dívida, não tem problema fazer isso. E o que eu digo, o Estado tem um privilégio
muito maior do que uma empresa, que o Estado cria dinheiro. No limite, ele pode emitir dívida e criar moeda, se ele quiser. Né? Qual que é o problema de você criar moeda e não ter um impacto negativo na economia? Se a sua economia crescer, né? Se esses projetos forem viáveis. A China está fazendo isso há quase 40 anos, e os Estados Unidos sempre fez isso. Aí, de novo, ele tá usando essa narrativa que é falsa, gente. Não caiam nessa. Se a China fez, você faz também. Meu irmão, a China passou por um processo revolucionário. O Kobori sabe disso, gente. A China passou por um processo revolucionário. O Brasil passou por um processo revolucionário. O Brasil tem uma gestão centralizada, como a China tem. Se tem essa piada que o Sakane fala que eu concordo, né? Piada entre aspas, né? Ele não fala em tom de piada, mas eu acho engraçado quando ele fala: se a China disser que um cara vai pousar na Lua ano que vem, é porque é verdade, ele vai, porque eles dizem que consegue fazer. A China consegue fazer, Kobori, se você assistir isso, um plano quinquenal, porque sabe que no dia que trocar o Xi Jinping, a galera vai continuar fazendo o plano. No dia que o Lula sair, se entrar uma pessoa de direita, ele vai destruir tudo que o Lula fez até o momento para trocar. Na China não é assim que acontece, cara. Aí você querer comparar China com o Brasil é totalmente descabido, entendeu? Totalmente descabido. Ele fala disso em umas outras que participou. Pô, aí, se ele fala isso, agora ele tá se desdizendo, né? E como é que você vai comparar? Olha, o Brasil consegue fazer sim porque a China faz. Aí, meu amigo, aí é tipo dizer assim, né? Olha, o Mike Tyson, no auge da sua forma, né? Porque eu não sei nenhum lutador de MMA hoje, né? O Mike Tyson não foi, né? Mas assim, sei lá. Mike Tyson é boxeador. No auge da sua forma, o Mike Tyson conseguiu ganhar do cara ali. Então você, Adriano, também consegue. Porra, claro que não, né, velho? Claro que não vai conseguir, né? Ah, é? Não vi, não. Fazendo, inclusive, talvez é o grande problema dele, é que a hegemonia do dólar está perdendo a sua força e ele, com a dívida chegando a quase 40 trilhões de dólares, ele talvez não tenha esse poder que ele sempre teve de continuar financiando o pagamento do fluxo dessa dívida. Então, aí ele entra em contradição de novo aqui, veja só. Vamos lá. Primeiro, é enganoso dizer que o dólar tá perdendo a hegemonia, tá, gente? Uma coisa é você dizer, como eu sempre falo, o império tá caindo. Mas o império tá caindo, o império americano, não significa que no dia que cair a economia morreu. Não. Não significa que o dólar vai perder a sua importância. Não. E não significa... Lembrando que, qual era o império antes? Era a Inglaterra. A Inglaterra morreu, desapareceu do mapa. A galera fala como se no dia que o Império Americano não existir mais enquanto império, o país morre, né? Acabou-se tudo, a importância do país acaba. Não é assim. Não é assim. O dólar, ele continua tendo a mesma importância que teve. A mesma importância que teve. Dizer que... E outra coisa, ele fala que... talvez por causa disso que eles não consigam mais fazer como antes a dívida. O cara, alguns segundos atrás, disse que era de boa emitir dívida porque os Estados Unidos emitiam. Aí agora diz, agora talvez não, porque eles já não conseguem mais. Tá ligado que é um papo meio que você vai pausando, fica indo e voltando. É estranho, por isso que eu tô dizendo que é estranho. A lei de reserva de mercado, quando o Reagan avançou no neoliberalismo, a gente já estava produzindo tecnologia. Exato. A ameaça principal foi tarifária no início, exatamente. Tem todo um contexto histórico, o pessoal fala como se fosse dado, tá ligado? Sim, o problema não é gastar mal. Agora, a gente precisa mudar a composição que a gente tem no Congresso. Esse Congresso nosso, nada está tão ruim que não possa piorar. Vamos esperar que não piore mais ainda, né? Porque as pessoas não têm esse tipo de discussão lá, eles não estão discutindo isso, né? A grande maioria está discutindo essas besteiras que a gente estava falando aqui de pauta de costume, isso aqui que não vai levar a nada, né? É só uma discussão de
de vários deputados que eram influencers e viraram deputados, né? Então você não vê uma discussão séria sobre economia, sobre projeto de país, sobre projeto de desenvolvimento no Congresso. Quando chega lá é lobby para cada um que quer manter o seu privilégio. Então a gente, enquanto país, a gente precisava ter essa reflexão, né, e conseguir implementar isso via política, né? Não existe caminho fora da política. A gente deveria fazer isso e tentar implementar isso. Mas eu defendo que o gasto em si não é um problema. O problema é que a gente gasta mal. Casas Bahia vai te dar um passe azeitado. É complicado, cara. Deixa eu pular um pouco aqui o que ele fala pra gente, senão eu vou ficar aqui 10 anos aqui reagindo, porque já vai dar 10 horas que eu vi, já tem 26 minutos e passou 4 minutos. Ah não, mas o vídeo é curtinho, então vamos embora. Pra pauta, né, pra mesa, o exemplo que o professor colocou, muito bem colocado, inclusive, dessa comparação. Olha, se a empresa tem um projeto maravilhoso, mas ela não tem grana, ela se financia, né? Se o projeto entregar aquilo que efetivamente estava lá na planilha do Excel, né? Show de bola. O fato de você financiar não foi problema para você, porque você colheu frutos muito maiores do que isso e a empresa vai bem, né? O mercado vai olhar bem para essa empresa, se ela for de capital aberto, as ações vão se valorizar, enfim, né? Mas a empresa consegue fazer isso porque ela adota medidas de controle de utilização dessa grana, né? Então, a gente está aqui dentro do grupo, a gente tem um projeto, vamos lá, e a gente faz a mensuração se o resultado desse projeto está caminhando de acordo com aquilo que a gente estava planejando. Inclusive, se não for, aborta. Worst Deu case errado, cenário, plano esquece, B. morreu, parte para outra, né? Aí não mora não é aí que mora o diabo no poder público, porque de boas intenções o inferno tá até a tampa, né? Então a turma tem a ideia do uso do recurso, vamos fazer um hospital naquela cidade, vamos fazer uma ponte na outra, mas não tenha o controle se o dinheiro está sendo bem aplicado. Não é aí que mora falta simplesmente se mapia o privado. Não, né? Enquanto eleitores, o Estado, na realidade, é um reflexo da sociedade. Isso é um né? fato. Quem colocou esse monte de 513 deputados lá fomos nós. Infelizmente, eles chegaram lá através do voto. Então, eles reproduzem o que a sociedade... Eu costumo brincar, né? Tem muita gente que critica os políticos, sei o quê, mas quando chega lá faz a mesma coisa. Você vai num boteco, tá tomando cerveja, e se soltar um assunto desse, vai ver que muitos vão falar, não, mas se eu tivesse lá, vou me aproveitar, né? Da situação. Então, aquilo é um reflexo da sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos que evoluir. Mas isso não é um problema só do poder público. Já visto tanto de coisa que está acontecendo na iniciativa privada. Se pegar o caso da Americanas, isso é um problema do ser humano, né? Se ele achar uma brecha para ele fazer alguma coisa errada, ele vai fazer. E empresas, citando Americanas, porque é uma empresa conhecida, uma grande empresa, né? Tá lá no... Tem exemplos no futebol. O pessoal do 3G Capital, né? Os exemplos dos capitalistas brasileiros, e aconteceu, né? Talvez porque... Mesmo com todos os controles, com todo um compliance, os caras conseguiram burlar aquilo. Então, isso é uma característica do ser humano que a gente tem que achar formas de corrigir isso. E o poder público, a gente corrige isso através da política. Mas enquanto a gente continuar colocando os mesmos políticos lá, não vai acontecer nada. Tá vendo esse negócio antes do orçamento secreto, agora dessas emendas, né? Que tá pegando o pessoal que eu tô falando, gasta mal, né? Vai uma emenda de 100 milhões lá para o município. E o dinheiro está sendo desviado, nem aplicado, né, não está nem sendo mal gasto, ele está sendo roubado, né? Está sendo desviado. Então, assim, é triste a gente ficar falando isso, que a gente está falando uma coisa que a gente não vai resolver amanhã, né? Não vai ser nessa eleição que a gente vai resolver. Porque a gente, enquanto sociedade, a gente precisa evoluir. Mas é um problema da natureza humana. A gente precisa achar meios de controlar isso. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é só um problema do setor público. No setor privado existe muita corrupção também. Posso pegar uma caroninha nesse tema, até trazer uma analogia, né? Eu e o Ricardo, nós somos palmeirenses, não sei se você gosta de futebol. Eu sou corintiano. Os países que não conseguiram... Teve esse daí, cara, a tentativa da venda da Ceitec, que é revertida, essa galera não falou nada, a Ceitec, a Serpro, né? A EBC, né, que é a empresa de telecomunicação, a Petrobras também, Correios. E a galera só foca na Eletrobras, que foi a única que o Lula não conseguiu reverter. Por quê? Porque ela foi de fato privatizada, né? Mas o pessoal, ela só costuma focar, pega uma lupa, né? Aí foca naquilo que eles querem ficar chapiscando, né? Rapaz, esse corte vai ficar gigante, mas tem nada não. Eu vou deixar mesmo assim.
porque teve que falar muita coisa, né? Deixa eu ver aqui o que é que ele vai falar ainda pra falar. Austeridade fiscal cresceram. Quem seguiu e adotou esse modelo, eu acho, desde Pra maneira mais produtiva. eu acho que não, quando eu olho para um cenário assim, mais de médio e longo prazo, né, do ponto de vista do conceito da austeridade fiscal, a austeridade fiscal, na realidade, limita o poder de crescimento do país. Né? A austeridade fiscal foi uma coisa criada no consenso de Washington. Os países que não conseguiram a austeridade fiscal cresceram. Quem seguiu e adotou esse modelo, que era livre fluxo de capitais, livre comércio, câmbio flutuante e... Assim, né? Até entendo o que ele quer dizer, mas não. A austeridade fiscal não foi criada no consenso de Washington, né? É uma parada que sempre existiu, né? Se você for pegar... Aí eu já até tive esse papo aqui com vocês. Deixa eu ter de novo, né? Vou botar aqui. Austeridade... Vou lá. Significa uma política econômica de rigor e corte de gastos públicos para equilibrar contas do governo, reduzir déficit e dívida, envolvendo frequentemente aumento de impostos, redução de investimentos e serviços sociais, sendo um tema controverso com defensores, corte de salário de servidor, congelamento de investimento, aumento de receitas, elevação de imposto, pode ser, né? Equilíbrio orçamentário, Aí veja só, a gente fala aqui de que é aumento de imposto e redução de investimentos. Quando a gente vai olhar no caso do governo Lula, a gente não viu isso aqui, né? Senado aprova corte de benefícios fiscais com taxação de bets e fintechs. Qual é o nome disso daqui? Austeridade fiscal. Mas isso daqui tá entrando no rabo de quem? No seu ou na da galera que tem dinheiro? No da galera de que tem dinheiro. Então, austeridade fiscal, quando a gente pega numa questão mais ampla, nem sempre é ruim, não. Porque ele quis dizer do que significa, né? Então, tô pegando do que significa austeridade também. Isso aqui é austeridade fiscal. Cortar benefício é austeridade fiscal. Taxar bet é austeridade fiscal. Bet agora aumentou, né, a taxação, né? Mas quando o Lula assumiu o governo, não existia taxação em bet. Criou-se o imposto para taxar a bet. E agora aumentou. E também criou-se o imposto para taxar fintechs. Isso daqui é austeridade fiscal. Não é austeridade fiscal? Tá aqui, né? Frequentemente aumento de impostos. Certo? Aumento de impostos. Veja bem, austeridade a gente sempre tem pelo lado negativo. Mas curiosamente, no governo Lula, ele tá conseguindo fazer uma austeridade que não pega na gente, de certo modo. Ah, Luan, mas tem austeridade no sentido do arcabouço fiscal. É verdade, porque você dizer que você limitar gastos é austeridade também, né? É austeridade também. Você impõe um limite, isso também é austeridade. Apesar que, mesmo com isso, a economia continua crescendo muito bem, obrigado, né? Não se tem corte de BPC, como muitos dizem. Tá certo? Então, por isso que eu tô... Por que eu vim puxar esse assunto? Porque se você for puxar o que significa de fato austeridade, aí você vai ver que não é só que dá para fazer austeridade no bolso da galera rica, né? Tá entendendo? E não, isso não começou a existir no consenso de Washington, tá? O que foi o consenso de Washington? O consenso de Washington foi um evento em Washington, no fim da década de 80, e que juntou uma galera lá, uns países ricos, e disseram o que os países pobres tinham que fazer para sair da pindaíba de dívida pública externa, né? E das crises. Aí, dentre elas, estava a austeridade fiscal, estava cortar gasto, etc, etc, etc. Mas isso era um conceito que já existia. Ninguém criou do nada aquilo ali naquele momento, né? E a austeridade fiscal que foi implementado limitou o poder do Estado. Por que os Estados Unidos liderou isso e fez isso? Porque ele sabe que o Estado tem um poder enorme de fazer sua economia crescer. Ele fez isso em detrimento do que o Império Britânico na época queria
queria que os Estados Unidos tivesse austeridade fiscal, queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola, exportadora de commodities. Sim. E o Império Britânico fez isso está no relatório das manufaturas do Alexander Hamilton. Ele falou, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos proteger a nossa indústria nascente, vamos investir fortemente dinheiro do Estado e vamos fazer a nossa indústria crescer. Foi isso que levou eles até hoje. O Estado americano investe muito, não da forma que os outros estados, mas compras governamentais é uma forma de investimento público. Eles investem nos setores estratégicos, porque qual que é o grande problema de toda... A gente tem startup, né? E qual que é o problema de toda empresa? Ter cliente. E os Estados Unidos, o Estado americano é o cliente dos setores estratégicos que ele quer que cresça. E ele implementou isso, e essa cartilha, né, que era implementada e exigida pelo FMI, para emprestar dinheiro para essas nações, inclusive o Brasil, de adotar essa cartilha justamente por isso, que ele sabe que se o Estado investir, aquela economia tem um poder de crescimento muito maior do que se ele não investir. Então ele adotou essa... Isso está 100% correto de que o consenso de Washington foi feito para deixar as pessoas, os estados que iam ser influenciados por ele, abaixo deles na economia global. Essa é uma análise correta. Quem vai peitar os caras? Pois é, um exemplo desse. Pois é. Essa cartilha da austeridade fiscal, porque ele sabe do poder do Estado. A China não adotou isso, por motivos óbvios, né? E a Coreia do Sul não adotou, por um interesse. A China não adotou isso por motivos óbvios, porque ela passou por uma revolução socialista, né? O Brasil não passou por isso, né, senhor Cowboy? O Brasil não passou por isso. Novamente, o cara pega e fala consenso de Washington especificamente da América Latina, né? E ele cita, olha, o erro do Brasil é que ele não seguiu a China. Olha só, é mesmo, né? É mesmo, nossa. Mas e o Brasil é um país socialista? Porque tem esse contexto também, né, cara? Aí ele fala da Coreia do Sul como exemplo, mas ele vai explicar que a Coreia do Sul é um redutozinho dos Estados Unidos, né? E aí... exatamente, tava lá. E aí veja só o que ele vai falar aqui. Esse geopolítico dos Estados Unidos. Ele deixou que a Coreia do Sul não adotasse esse modelo porque ele queria que a Coreia do Sul fosse um contraponto junto com o Japão na Ásia contra o crescimento, a ascensão econômica da China. Aí veja, é isso que eu tô dizendo, cara. Não faz sentido o argumento dele muitas vezes, porque aí ele fala, era pra ter feito como a China. A China, que é um país socialista, teve uma revolução, tem um país centralizado, né? Não tem um congresso desgraçado como a gente tem. Aí ele cita de exemplo a Coreia do Sul. Sendo que na mesma hora que ele cita o exemplo, ele diz que a Coreia do Sul só conseguiu fazer porque os Estados Unidos deixou. Então não é um exemplo, né, velho? Então não é um exemplo, tá ligado? Então, por trás de tudo isso tem muito interesse. Então, poderia no curto prazo ser um remédio que a gente tem que implementar, mas isso nunca fica por curto prazo. Quanto tempo a gente está falando de meta fiscal? Perfeito. Né? Então, acho que o problema, e aí talvez eu tenha sido contraditório, porque você resolver isso através da política vai demorar muito tempo também. A gente não vai mudar o Congresso agora, do nada vai aparecer um monte de gente ali interessada nesse planejamento a longo prazo do país. A tendência é que isso perdure, né, essa briga por interesses privados dentro do interesse público, né? Mas eu acho que o tema da austeridade fiscal tem que ser melhor discutida, e quem tem discutido isso muito fortemente, até com muito embasamento, é o próprio André Lara Rezende, né? Ele fala, meta fiscal não é problema, né? Nunca foi. Ele é considerado, não só no Brasil, como no mundo, um dos maiores entendedores de inflação, né? No mundo inteiro. Um dos pais do Plano Real, participou lá atrás. Real e tal. E eu li esses 3 últimos livros dele, que são muito bons, né? Que é o Juros, Moeda e Ortodoxia, o Consenso e Contrassenso e o Camisa de Força Ideológica. E ele tem batido muito nesse ponto que, cara, o problema é fiscal. Quando ia chegar a 50% de relação de dívida PIB, falaram que ia acabar o mundo. Não acabou. Ia chegar a 60% e ia acabar o mundo. Não acabou. Chegar a 70% ia acabar o mundo. Não acabou. Vai chegar a 80%, vai acabar o mundo. Não acabou. Então, assim, os Estados Unidos tem 140% em relação de dívida PIB, o Japão tem 230%, né? Aí, de novo, ele tá indo bem, né? Ora, a gente tem tanto dívida de relação dívida PIB, não é um problema. Realmente não é um problema. Aí tá tudo indo certinho. Do nada ele diz, o Japão, que tem 200 e não sei quanto de % de dívida do PIB. Os Estados Unidos.
Não dá pra comparar, isso é completamente sem sentido, velho. Você comparar o Brasil com o Japão. O Japão é um país que a galera faz aquela parada que chama de carry trade, né? De você pegar lá juros baixos. A galera usa o Japão como isso, né? Pegar dinheiro lá para investir nos Estados Unidos e pegar a diferença. Por que o pessoal confia? Porque é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Ah, Luan, a dívida da gente a gente consegue pagar. Consegue, mas no joguinho internacional é assim que funciona. O sul global, tirando a China, é totalmente nos pés do norte global. Aqui tá o sul global, aqui tá o norte global. A gente na escala, na hierarquia monetária internacional, a nossa moeda tá aqui, meu irmão. A nossa moeda tá aqui. O dólar tá aqui. A moeda do Japão tá aqui. Da China tá aqui. Tá entendendo? A China não é norte global, é sul global, mas é uma exceção ao sul global. Então, não tem, gente, como comparar. Repito, não faz sentido essa comparação. Olha, os Estados Unidos faz, então a gente faz. É lógico que não, velho. É lógico que não. Não tem sentido, pô. E aí entra o negócio da taxa de juros, né? Ah, porque a trajetória... Tem gente que me critica quando eu falo isso. Porque o Brasil paga a taxa de juros muito alta, porque a trajetória da dívida dele, né, tem uma tendência de sair do controle. Mas a taxa de juros alta não ajuda isso, né? Também não acelera você aumentar essa tua relação quando você tem um 15% de serviço da dívida, né? É, exatamente. Moeda de referência internacional. E nessa o Cobori tá certo. Os juros aumenta, também aumenta a dívida, né? É uma sinuca de bico essa relação, né? Quanto o Japão agora que está subindo, né? Era 0, agora que está subindo. Estados Unidos é 4%. Então, assim, quanto mais você paga juros, mais você piora o perfil da trajetória da sua dívida. Então, tem que ter uma... meio que uma coisa que alimenta na outra. E por você não ver uma resolução do problema, quem financia o Brasil exige esse prêmio. Então, o juro está lá por uma percepção do risco que existe ali. Ao mesmo tempo, esse juro alto prejudica o próprio crescimento. Como que a gente sai dessa roda aqui? Ciclo vicioso. Vicioso para entrar num virtuoso. E o que o André lá, Rezende, critica nesse último livro dele, inclusive, que é o Camisa da Força e Dólar, é justamente isso, né? A gente criou colonizaram a nossa mente de tal forma, com uma série de regrinhas, que a gente acha que essas regras são imutáveis e a gente tem que seguir dentro dela. Ele falou, não, isso a gente tem que rever, né? Por que o centro da meta é 3 e desceu de 4 para 3 e não ficou em 4? Por que a nossa senda meta é 3 se a nossa economia não é tão dinâmica assim que consegue ajustar oferta e demanda num período que uma economia desenvolvida consegue ajustar? Aí ele cita a meta de inflação, porque né? Aí no fim das contas, o Cobori, ele tá o tempo inteiro aqui basicamente dizendo, o velho não faz porque não quer, tá ligado? O velho não faz porque não quer. Aí a gente tem aqui, eu vou trazer para vocês, que eu sempre trago essa matéria de outubro, tá? Essa matéria de outubro, olha aqui, 12 de outubro de 2025. JP Morgan. JP Morgan é um banco e um gigante gestor de ativos que é dos Estados Unidos. JP Morgan, em nome da economista-chefe Cassiana Fernandes, né? A Cassiana fala: mudar a meta de inflação seria erro grave e faria BC, Banco Central, perder credibilidade, diz economista-chefe do JP Morgan. Para Cassiana Fernandes, não existe justificativa para que a meta do Brasil seja tão mais elevada que seus pares, que gira ao redor de 3%. Quando a Cassiana Fernandes, que é economista-chefe da JP Morgan, fala isso, quem está falando isso, na verdade, é a JP Morgan. Obviamente, a JP Morgan está aqui por meio do seu avatar do mercado financeiro, que é a Cassiana, ameaçando o Banco Central. Olha, Galípolo, se você e a sua turminha de diretores mudarem o centro da meta, ou melhor, a turminha de diretores não, né? Que quem muda o centro da meta é o Copom, né? Na reunião lá, Copom não, perdão, CMN, Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo presidente do Banco Central, Galípolo, ministro do Planejamento, que é a Tebet, e o ministro da Fazenda, que é o Haddad. Olha, se vocês aí do CMN decidirem mudar a meta de inflação, vocês vão ter problemas, tá? Vocês vão ter problemas. Se eu fosse vocês, eu não faria, não. Se eu fosse vocês, eu não faria, não.
Aí você começa a olhar esse tipo de matéria. Luan, faz tempo isso aí? Não, pô. Aqui, ó. 12/10/2025. Isso aqui não é brincadeira, gente. Isso aqui é uma ameaça direta de um grande fundo de um grande fundo de investimento, não, de um grande gestor de investimentos que tem o poder de influenciar a decisão de um banco central de um país. Porque a partir do momento que o cara diz isso, aí o Brasil já entende o recado. Ó, estão nos ameaçando. Estão nos ameaçando. E qual seria a concretização da ameaça? Tirar o selo de bom pagador, por exemplo, né, por agência de risco, ou a própria JP Morgan decidir tirar de uma vez os investimentos aqui em dólar do Brasil. Tirando de uma vez os dólares daqui, pode gerar uma contaminação da percepção dos outros investidores e começar uma debandada, que a gente chama na economia de fuga de capitais. Gerando fuga de capitais, o que é que faz? Pressiona o dólar para cima. Isso se mantendo de uma forma sustentada no tempo, se gera uma crise cambial. Se gerando uma crise cambial, tem uma crise inflacionária, porque tem muita coisa no Brasil que é dolarizada indiretamente, como as commodities. Se o dólar vai para casa do Carvalho, a galera vai se sentir mais à vontade para exportar, para ganhar mais, porque tá tendo uma crise cambial, né? Tá tendo um dólar muito alto. Aí, por exemplo, alimentos seriam os primeiros afetados. Eu sei que muito do que a gente consome vem dos pequenos agricultores, né? Porém, tem muito do que a gente consome que ainda é do agro grande, do agrobusiness. Aí o agrobusiness, que já bota pouco aqui dentro, botaria muito mais lá para fora, porque o dólar ia disparar. Ia pressionar o alimento para cima. O alimento pressionado para cima faria com que a inflação subisse, a inflação de alimentos, que ela tem um peso grande no bolsinho da gente e faria o preço subir de forma geral. Pois é, olha aí o tripé, né? O louco. Exatamente, não fala. E aí a gente vê que não é tão simples como o Kobori falou. Ah, por que não muda a meta? Irmão, não é porque não faz porque não quer. Implicitamente o Kobori está dizendo isso. Olha, o Banco Central não faz porque não quer. Basicamente o Kobori disse isso. Na verdade nem é o Banco Central, repito, é o Conselho Monetário Nacional, do qual o presidente do Banco Central faz parte, né? Então, não, gente, não existe isso de não faz porque não quer. É um papo, sem querer chapiscar o Kobori, é um papo raso. Demora muito porque a gente é desindustrializado, né? A gente investe muito em crescimento de demanda e a oferta não vai seguir no mesmo ritmo. Nem os países envolvidos seguem, né? Ele tem uma... Porque isso, acho que no livro do Tiller, fala do espírito animal do empresário, né? Ele vai ajustar a oferta, fala do... Porque isso, acho que no livro do Tiller, fala do espírito animal do empresário, né? Eu não entendi qual foi o nome de quem que ele falou aqui. Deixa eu botar a legenda. Não, cadê? Pra saber qual foi. Acho que no livro do Tiller fala do espírito animal do livro do Tiller? Não. Quem fala isso de o espírito animal é o Keynes, né? No livro Teoria Geral. Tá? É o Keynes. Tá? Que o Keynes fala que os empresários eles são conduzidos por espíritos animais. Ele fala dos animal spirits. Empresário, né? Ele vai ajustar a oferta dele quando ele vê que a demanda é persistente. Perfeito. E ele vai ter uma oportunidade de crescer o negócio dele e vender. Agora, se a demanda sobe, o Banco Central aumenta a taxa de juros para derrubar a demanda, para que eu vou investir em aumentar a oferta? Se não vai ter demanda, né? O que o poder público, a política monetária está sinalizando, ó, eu vou reduzir a demanda. Então eu não vou aumentar a minha oferta, né? Então... Isso daí o Kobori tem razão. É assim mesmo. E, repito, ele se confundiu, não, ele citou Tiller, é o Keynes, né? E isso está em Keynes, literalmente lá, dizendo que se o
o empresário não tem perspectiva de que ele vai ter ganhos, né? De que o ganho, por exemplo, o ganho dele vai ser maior com juros, ele não tem perspectiva para investir. Nisso o Kobori tem razão. Só que aí ele usa isso tirado desse contexto aqui que eu mostrei, né? Tirado desse contexto aqui que eu mostrei. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Essa historinha de não faz porque não quer é um desserviço. Supostamente. Então, a economia precisaria de um espaço maior, e isso está expresso no sistema de metas de inflação, para a oferta se ajustar. Porque o que todo empresário quer é, quando a demanda está aumentando, ele aumentar o negócio dele, né? Eu só vou aumentar o meu negócio se eu tiver mercado para vender. Se a demanda estiver aumentando. Mas por isso que a gente fica nesse ciclo que eles chamam do voo de galinha, né? Começa a crescer e vai dar um choque de juros, o negócio cai. Aí começa a crescer, dá um choque de juros, o negócio cai. Então, esse arcabouço todo, né, da política econômica deveria ser revisto, né? Tem muito economista crítico e sério que estuda isso, que fala que isso deveria ser revisto, esse sistema de metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, isso tem que ser revisto. Então, acho que se a gente mudasse de forma, obviamente, estudada e coordenada esse arcabouço econômico que a gente tem, eu acho que a gente teria como ter um crescimento do país sustentável mais de médio e longo prazo e sair dessas amarras ideológicas, né, que a gente tem. Beleza. Vamos lá. Deixa eu botar aqui em tela principal para concluir isso aqui, que acabou que demorou tanto que hoje eu vou ficar só nesse react mesmo. Mas deixa eu só concluir aqui, né? Deixa eu só concluir aqui. Deixa eu só concluir aqui. Ele fala que tem que se mudar essa lógica ele não citou o nome, mas ele falou do tripé macroeconômico. Tripé macroeconômico, que é meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Se você tentar mudar isso, haverá uma reação do mercado, haverá uma reação internacional, inclusive, haverá uma reação de tudo quanto é lado, tal qual essa reação aqui quando a galera começou a pensar em mudar a meta de inflação. A mudar o valor da meta, não acabar com a meta de inflação em si, tá? Então, repito, não é só na força do querer. E ele encerra o vídeo dizendo: tem que ser uma questão para mudar aí a ideia, a ideologia. Aí por baixo dos panos ele sugere que o governo Lula, ele faz isso porque ideologicamente ele é alinhado a isso. E repito, existe uma coisa muito mais complexa por trás do que essa historinha de não faz porque não quer, né? Existe uma historinha muito complexa para não ficar nessa besteirinha de não faz porque não quer, pipipi popopó. Deixa eu botar aqui, eu sugiro a vocês que estão vendo aí, que vocês vejam essa playlist minha aqui, que é essa aqui. Na verdade são duas playlists, porque inclusive quem tá na live já viu provavelmente todos esses vídeos. Tá vendo essas duas playlists aqui? Finanças públicas e como funciona o capitalismo. Vocês precisam ver essas duas playlists, tá? Aqui para entender como funciona a dívida pública e aqui como funciona essa lógica que eu expliquei para vocês, que tem a ver com não, cadê? Que tem a ver com aquela notícia lá da Cassiana, quando fala da meta de inflação. Sabe essa dinâmica aqui? Vocês têm que... Eu sugiro que vejam essas duas playlists, tá? Sugiro mesmo. Eu tenho várias playlists, várias também não, né? Eu tenho algumas playlists, mas eu deixei... Pra mim, essas duas playlists aqui são ouro, tá? Do meu conteúdo. São ouro. Tem menos visualizações do que os vídeos que tem mais visualizações, porque eu acho que esse tipo de conteúdo ele pega menos view mesmo. Mas aí eu deixei aqui em playlists para sempre dar uma divulgada para o pessoal que quiser dizer,
Tem alguma coisa mais aprofundada sobre isso? Tem. Essas duas playlists. Duas. E são curtinhos, são 5 vídeos só. São 5 vídeos só. Certo? Como aqui é um canal de informação, preciso citar Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Meu Deus. Vai estar o time reserva do Palmeiras ou o time profissional? Quer dizer, profissional também é reserva, né? Mas você entendeu. Ou seja, é só mudar o mindset. É basicamente meteu essa, né? O trás do brabismo exige política. Existe. Boa. E aí, tem que sair. Tem que sair dessa de não faz porque não quer. Não existe essa, gente. Tem que acabar com isso. Tem que acabar, sério mesmo. Esse negócio de, olha, não faz porque não quer. Ai, tá, é mal gasta. Ah, então é mal gasta, aí sugere que é culpa do governo, né? O governo gasta mal. Como se o governo, ele tivesse total liberdade para escolher tudo que ele vai fazer. Não é assim. Não é assim. Tá? Até o que... repito, eu vou até mostrar de novo aqui. Deixa eu ver se eu salvei isso aqui. Ou se eu não salvei. Pô, será que eu salvei, cara? Salvei. Veja só, por exemplo, aqui é a LOA de 2026, que foi publicado no Diário Oficial dia 14 passado. Por exemplo, a gente precisa refinanciar a dívida, que é basicamente a máquina de rolagem. Refinanciamento de dívida. Toda LOA tem o valor que vai ser refinanciado a dívida. E tem aqui, refinanciamento de dívida federal. Quase 2 trilhões, né? Quase 2 trilhões para refinanciar a dívida. Aí, por que eu estou mostrando isso? Porque eu estou dizendo que para refinanciar a dívida, o Congresso ele tem que aprovar isso aqui. O governo, ele não diz vai ser isso e breu. Isso aqui passa por um Congresso e o Congresso aprova esse valor e aprova em quais áreas, porque aqui tem, se vocês vierem aqui embaixo, tem essas tabelas todas, entendeu? Tem várias tabelas aqui e tal, para explicar, pipipipopopó. Então, esse valor aqui da dívida, não é que o governo gasta, dívida pública, né? E gasta mal. Meu amigo, só para você ter uma ideia, isso precisa ser aprovado no Congresso. Então, esse gasto mal que você está dizendo, tem o dedo do Congresso na composição. E vamos lembrar que dentro desse gasto mal, tem também aquela... Aí eu botei aqui e fechei, né? Enfim, que eu botei aqui logo no início da live, desse corte também, que o governo ele remanejou, né, milhões para PAC de saúde, para isso, para aquilo, e a gente mostrou aqui lá no iniciozinho do corte e você pode conferir. Então não dá para ficar nesse papo. Eu tô falando aqui, apesar de eu dizer que é raso, tô falando, é um raso de forma respeitosa. É raso ficar nesse papo de não faz porque não quer. Luan, o Kobo, ele não falou isso. Ele falou com outras palavras. Quando ele desconsidera toda a dinâmica política por trás daquilo que ele está dizendo que o governo tem que fazer, ele basicamente está dizendo não faz porque não quer. Tá certo? E não é assim. Ok.